Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui, hoje com Augusto Paim, que é tradutor, que é pesquisador, tem doutorado em quadrinhos e mora na Alemanha, para falar para a gente um pouco sobre jornalismo em quadrinhos, sobre essa conexão Alemanha e Brasil e várias outras... Enfim, vai ser um papo longo, um papo legal, para trazer novidades e talvez coisas do passado que talvez fossem legais se a gente saber, né, sobre quadrinhos, sobre o Brasil, sobre a Alemanha e tudo isso. Então, antes de começar, se inscreva nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho, sigam o Augusto também, a rede dele estão aqui embaixo, em algum lugar, e se apresenta pra gente, fala quem é você, pra gente poder começar o papo, por favor, Augusto. Um prazer, então, Rafa, essa conversa. Então, sou Augusto Paim, sou jornalista, eu sempre digo, em primeiro lugar, porque eu me sinto jornalista, eu trabalho com jornalismo, né? Não jornalismo diário, mas me sinto jornalista acima de tudo. Sou tradutor, traduzo quadrinhos e prosa do alemão para o português. Algumas obras alemãs que chegaram no Brasil foi eu que traduzi. Enfim, fiz um doutorado também na área aqui, né? Mas principalmente é isso. Eu tenho uma curiosidadezinha sempre que eu pego galera que trabalha com quadrinhos de saber qual é a carreira acadêmica, né? Então você fez jornalismo, o mestrado e o doutorado também foram na comunicação? Ou você deu uma fugidinha de áreas? Não, assim? É uma solução, mas é um problema também. Às vezes é necessário ter essas pessoas que transitam entre áreas. E é o meu caso, eu fiz um mestrado, na verdade, na área de literatura, na PUC, na área de letras, com foco em escrita criativa. Isso significa que eu entreguei um trabalho de conclusão que foi um roteiro de quadrinhos, em vez de uma dissertação em si, né? Tinha uma parte teórica, mas foi basicamente um roteiro de história em quadrinhos. Eu não desenho também, sempre dizer, eu não sou desenhista, né? Mas, claro, trabalho com roteiro, enfim, e conheço a linguagem dos quadrinhos, né? E o doutorado, sim, voltou mais ou menos, apesar que no doutorado é uma área mais livre, mas eu fiz uma tese sobre reportagem em quadrinhos, né? Mas foi dentro da faculdade de arte e design da Bauhaus em Weimar. Então, assim, querendo ou não, eu estava num grupo das artes. Eu saí, foi jornalismo, letras e artes, assim, que eu acho que tem um pouco a ver. Sim. Mas é o único lugar que eu me sinto realmente, assim, que eu posso afirmar com certeza que eu pertenço ao jornalismo e à área de tradução. Apesar que eu não tenho uma formação oficial em tradução, eu me sinto tradutor, eu penso como tradutor, eu faço tudo envolvendo as questões de tradução. A gente podia até falar sobre esse papo de tradução, para quem curte essa conversa. Tem um vídeo aqui com o Érico Assis, falando sobre isso, o link está na descrição. Se vocês quiserem que eu faça esse papo com o Augusto também, a tradução do alemão, como é que funciona isso, tem um vídeo do Instituto Goethe, lá no canal do GoetheTube, que a gente fala um pouco sobre isso também. Mas se vocês quiserem um vídeo aqui no canal, comentem aqui embaixo que a gente depois faz um segundo papo, um segundo momento. Agora a gente quer falar sobre jornalismo em quadrinhos e jornalismo em quadrinhos na Alemanha e Brasil e esse vucu-vucu aí. Então você fez o doutorado sobre reportagem em quadrinhos na Alemanha. Isso. Você falou... Fala. Eu defendi a tese no ano passado, né? Nossa, parece que faz muito mais tempo, mas defendi no ano passado, no final de agosto, e eu vim para cá em 2013, final de 2013, aí eu fiz um curso de alemão em Leipzig e comecei a doutorado oficialmente em abril de 2014, como eu disse, em Weimar, enfim, sobre reportagem em quadrinhos, né? E aí demorou esse tempo também, porque na Alemanha às vezes tem um período muito grande entre a entrega da tese e a defesa. E além disso, se espera bastante, assim, porque a gente recebe pareceres por escrito da banca, e isso demora, assim, então prazo legal, às vezes de 3 meses. No meu caso, eu esperei quase 9 meses, né? Nossa, uma gestação, literalmente, né? E além disso, oficialmente eu não posso me apresentar como doutor, porque eu tenho que imprimir a tese, publicar a tese por uma editora ou por algum outro sistema, né? Isso é uma coisa que também geralmente demora, assim, mais uns 2 anos, assim. Eu acho esse modelo da Alemanha muito legal, de que a tese de doutorado tem que ser publicada de alguma forma, né? Porque rola muito, eu sinto isso aqui no Brasil, que tem muito trabalho acadêmico que fica preso na bolha da academia ali e não sai, né? Então eles te obrigarem a publicar, essa é a tese. Um esboço dela, né? Aqui é um desenho do Nick Neves, que é um brasileiro lá de Porto Alegre, que mora metade do ano em Berlim, metade no Brasil. Então, eu acho interessante também, sempre gostei, eu também teria interesse em publicar, mas confesso que depois, quando a gente termina o doutorado, a obrigação de publicar é um peso, assim, porque você já está assim, cansado demais do trabalho, e no meu caso eu tenho até uma editora aqui que quer fazer,
mas a gente precisa reformular o trabalho, porque o livro vai sair para um público diferente, vai sair para um público de pessoas interessadas no tema, não vai ser um livro tão acadêmico. E aí essa energia que a gente precisa para reformular o trabalho, às vezes falta, né? Quando a gente tem um doutorado, a gente quer expurgar, né? Descansado, assim. Eu conheço muita gente no Brasil que publicou também a tese, né? Sem ter essa obrigação, talvez. Enfim, por outro lado, talvez eu não sei se eu publicaria se não fosse por obrigação nesse momento, assim, porque não é nessa fase, assim, não é prioridade para mim. Uhum. Por exemplo, o meu mestrado, eu super te entendo, porque, claro que o mestrado é bem menor do que o doutorado, e mesmo assim, quando acabou, eu já fiquei meio... né? Chega um pouquinho, né? E no meu caso foi mestrado profissional, né? Então também teve esse esquema de que eu fiz um produto, né? Eu fiz a dissertação e tinha um livro, né? Que era o resultado. E eu gosto disso. Mas assim, é um negócio que no meu caso específico eu já fiz durante a produção, né? Então eu já sabia que ia ser um livro durante não foi um negócio que eu fiz depois. Eu gostaria, assim, por exemplo, da minha dissertação lá na PUC, de transformar isso numa graphic novel de verdade, assim, né? Em algum momento tirar do papel, né? Uhum. Existem ideias de fazer isso, mas sem cursos, demora, assim, mas aí é uma coisa que parte também da própria vontade, até enfim, do entusiasmo, né, que a gente sai, né, e o doutorado é uma coisa de muito mais fôlego, e geralmente a gente termina faltando fôlego. Então essa é a questão, mas assim, eu continuo super entusiasmado com jornalismo em quadrinhos, super entusiasmado com o tema, quero fazer um livro bonito, né, mas nesse momento falta até tempo, assim, para se dedicar a isso de uma maneira que seja bacana para mim, né. Uhum. Uma coisa que você falou que eu achei legal, falou no pré-vídeo, que foi foi entregue a tese em alemão, né? Isso é um problema ou não? É legal? Como é que funciona isso? Enfim, desde o início tinha a possibilidade de escrever em inglês também, né? Algumas pessoas optaram, né? Eu achei que não seria menos trabalhoso para mim fazer em inglês do que no alemão, porque eu estou mais afiado no alemão do que no inglês, assim, meu ambiente de trabalho, enfim, tudo gira em torno do alemão, com as traduções também, né? Mas, claro, em inglês é mais fácil porque você imediatamente já tem um alcance maior, né? Uhum. Então, eu decidi fazer por inglês, fazer em alemão, mas é um processo também, enfim, é difícil resumir, né, 5 anos, mas assim, é um processo que também gera muita angústia, né, porque você não tem como se expressar da mesma maneira como a sua língua materna. Eu não consigo, eu conheço pessoas que conseguem já, mas estão há 20 anos na Alemanha, e realmente são casos raros, assim, né. Então você acaba produzindo seu trabalho num ambiente de insegurança e instabilidade. E eu não estou dizendo que isso não tem, claro, eu escrever uma tese em português é um desafio, mas eu noto imediatamente quando eu estou escrevendo um artigo em português que em termos assim da linguagem eu estou em casa, assim, né? E aí no alemão não é assim, mesmo na linguagem tem uma insegurança tremenda, né? Sem falar questões também de formato, que são diferentes, né? Do tipo de exigência que se tem aqui, que às vezes pode ser diferente. Né? Pode crer. Mas, eu sempre comento assim também, quando eu chego no Brasil, a sensação é, quando eu tô de visita aí, enfim, a sensação é como quando eu tô na Alemanha, como se estivesse correndo dentro de uma piscina, sabe? E aí quando você sai, você vai correr na areia, às vezes é difícil também, mas você corre melhor, né? Entendeu? E tem uma limitação muito clara da questão de ter que se posicionar e se defender argumentos em outro idioma, né? Eu faço isso, obrigado a fazer isso, né? Mas eu acho que eu perdi muitos mais anos, fiquei muito mais velho nesse período aí do que o período de 5 anos de fato que durou o doutorado. Pode crer. E falando do tema agora do doutorado, de fato, que é reportagem em quadrinhos, né? Também é um tema que eu já falei aqui no canal. Tem um vídeo muito legal com a Gabriela Gutsch, eu acho que é assim falando sobre o nome dela, falando sobre jornalismo em quadrinhos e tudo mais, mas eu queria saber um pouco de você. Resumir pra gente, assim, dar o abstract da coisa pra gente. Só se puder fazer um parênteses antes, porque eu achei legal até nos vídeos que você falou sobre a pronúncia dos nomes em alemão, eu acho isso muito interessante, porque eu acho até difícil a gente querer pronunciar os nomes corretos, né? Eu acho que o nome da Gabriela seria Gabriela Gurich, se for pronunciar corretamente, né? Mas eu acho um charme que as pessoas no Brasil falam Instituto Goethe em vez do Goethe, porque eu tenho muito trabalho e a gente tem um aparelho fonético diferente, eu acho legal falar Goethe, né? Eu lembrei até, vendo o teu esforço assim, para pronunciar os nomes, eu lembrei de um personagem do Essa de Queiroz, o Fradique Mendes, que ele fez é um personagem irônico, ele é um personagem debochado, mas que ele defende que uma pessoa que fica gastando todo o seu tempo assim, em aprender a falar uma língua corretamente, em que a pessoa nem perceba que você é estrangeiro, é como se alguém que tivesse que lavrar um terreno ficasse preocupado mais com fazer
recortes na ferramenta em si, ficasse embelezando a ferramenta em si, em vez de usar para... Eu acho interessante. Pô, legal, a analogia é maneira, né? Para uma outra conversa sobre tradução, mas eu acho isso interessante. Agora me perdi, qual foi a pergunta? O abstract do trabalho, qual... Ah, sim. Então, na verdade, eu fiz o título se chama assim, Estética da Reportagem em Quadrinhos, Teoria e Prática do Exercício de Jornalismo no Formato de HQ. Alguma coisa assim, né? Traduzido assim. E aí tem 2 pontos principais que eu toco. Um deles, que eu acho bastante problemático, é dizer assim, o que é de fato esse tal jornalismo em quadrinhos, porque muito se fala sobre jornalismo em quadrinhos, e se a gente for parar para olhar os casos, os exemplos que se citam de jornalismo em quadrinhos é bem diversificado, e muitos nem daria para chamar de jornalismo, assim, né? Isso eu acho uma questão. E o segundo é essa confusão também entre a área e o gênero, né? Porque a gente nunca vai dizer que jornalismo normal, assim, é sinônimo de reportagem. Jornalismo pode envolver notícias, jornalismo pode envolver entrevista, tem inúmeros gêneros dentro do jornalismo, né? Isso determina muitas coisas, inclusive a maneira como a gente vai ler um texto. A gente vai ler uma coluna de opinião, a gente vai saber que é uma coluna de opinião, a gente nunca vai chamar aquilo de reportagem. A gente sabe que aquilo ali é uma pessoa se posicionando sobre um tema. A gente vai ler uma entrevista, a gente sabe que houve um momento em que o entrevistador e o entrevistado se encontraram e daí surgiu uma mediação, né? Então, cada gênero, por mais que às vezes as fronteiras não sejam tão claras, mas cada gênero tem uma certa expectativa de quem está recebendo esse material, mas também uma postura na hora de se produzir. E eu defendo que o jornalismo em quadrinhos também pode ter isso, e há inúmeros exemplos disso. O Pablito Aguiar faz entrevistas em quadrinhos, aí tem pessoas que fazem reportagens, o Alexandre de Maio fez perfil em quadrinhos. Assim, muito da produção atual, isso eu estou falando só no Brasil, não, mas na produção atual mundial de jornalismo em quadrinhos é possível, com uma certa flexibilidade, em encontrar gêneros, assim. E isso às vezes é feito, muitas vezes, tirando o caso do Pablito Aguiar com as entrevistas, isso é feito de uma maneira meio sem querer, né? E esse que é o problema, porque se eu acho que se a pessoa tiver consciência, assim, estou fazendo uma reportagem, quais são as características consagradas da reportagem? Aí a pessoa tem condições de fazer um trabalho bem mais embasado, né? No sentido, assim, eu não estou dizendo, não quero ser puritano nesse sentido, não quero dizer que um trabalho que não seja jornalismo não seja bom, eu não quero nem dizer que um trabalho feito por jornalistas vai ser bom por si só, não, é bem o contrário, né? Às vezes eu adoro ler ficção, adoro ficção, mas quando você chama um trabalho que não tem características de jornalismo de reportagem, porque é um tema de não ficção, mas você não foi para a rua entrevistar, você não entende que o principal de uma reportagem é a ambientação, é o foco nas emoções da pessoa que está sendo retratada, ou inclusive em alguns casos do entrevistador ou da entrevistadora, mas também não se colocando em primeiro plano. Entende? Isso tudo fica uma coisa muito meio difusa, assim, né? E o fato de serem pessoas que não são jornalistas de fato, eu já ouvi de muitos desenhistas essa discussão sobre, por exemplo, eles não saberem muito bem como se entrevista, entende? De perderem chances, assim. Eu sempre pergunto, quando eu vou às palestras, pergunto, como é para você entrevistar? Sempre diz assim, é muito difícil, e eles contam alguma história de alguma situação que eles deixaram passar uma oportunidade, porque eles, sabe? Quando a gente está entrevistando alguém, eu já fiz isso também de fazer entrevistas com desenhistas, né? E se a pessoa não está acostumada com o processo, eles acham que a gente tá louco, que a gente escuta uma pergunta e faz a mesma pergunta 2 vezes, 3 vezes, sabe? Enquanto é diferente, eles não entendem tudo que tem por trás do processo de checar informações, de tentar buscar contradições, entendeu? E que às vezes a gente também fica um pouco fazendo uma performance, a gente sente um ator naquele momento, porque não é eu, Augusto, que estou ali defendendo o meu ego, não, estou tentando realmente descobrir coisas, e para isso a gente tem inúmeras ferramentas, né? E só falando de reportagem, mas eu acho que, por exemplo, se houvesse, o meu é uma estética da reportagem em quadrinhos, né? Eu tento entender o que acontece com o gênero da reportagem quando transposto para o formato dos quadrinhos, quer dizer, o que o quadrinho ajuda, o que o quadrinho desdobra em relação a esse tema, a reportagem em quadrinhos, e o que limita também. Vamos tentar ver, assim, a gente faz reportagem para rádio, a gente faz reportagem para televisão, como que é fazer reportagem para quadrinhos, o que tem, isso que é o legal, isso que é o novo, o que tem para explorar. Mas seria possível fazer uma estética da entrevista em quadrinhos, isso eu defendo, da crônica em quadrinhos, da resenha em quadrinhos, porque tem exemplos também, né? E o Luiz Fernando Menezes, que fez junto com a Amanda Ribeiro
essa reportagem sobre, eu estou olhando aqui na minha estante, que eu tenho ainda aqui em algum lugar, a reportagem sobre a polícia, Socorro Polícia, é isso, Socorro Polícia. Por exemplo, o Luiz Fernando escreveu também uma dissertação de mestrado sobre esse tema, também defendendo, eu achei legal, assim, foi uma coincidência, assim, de que a gente tem que entender o jornalismo em quadrinhos como uma área, e entender que dentro do jornalismo em quadrinhos tem inúmeros gêneros e formatos jornalísticos que vão se manifestar de uma maneira diferente, mas que é importante achar eles, né? Uma coisa que fiquei curioso agora, durante o seu trabalho você deve ter feito um levantamento dessas obras, né? De jornalismo em quadrinhos, não só de reportagem, mas talvez um panoramazinho. E você sabe dizer se os autores têm formação em jornalismo? Na sua maioria ou não? Isso impacta de alguma forma na qualidade do trabalho ou não? A maioria não tem, assim, não cheguei a tabular isso, assim, né? Eu tenho uma lista gigante, assim, na minha tese, dissolvida dentro do trabalho, assim, mas é raro, é realmente muito raro que sejam pessoas com formação jornalística. E aí eu estou falando também de uma formação jornalística oficial ou não, né? Porque tem um caso, por exemplo, de um desenhista francês chamado Hippolyte, que ele fez várias reportagens sobre a coordenação de um jornalista chamado Saint-Exupéry, agora esqueci o primeiro nome dele, mas é o editor-chefe da revista 21, que é uma revista de reportagens que também publica reportagem em quadrinhos, né? Uhum. Patrick de Saint-Exupéry é o nome dele. E esse desenhista Hippolyte fez várias reportagens sendo orientado pelo Patrick de Saint-Exupéry. Então ele acabou tendo uma formação de uma forma diferente, não na faculdade, mas assim, um acompanhamento de um jornalista que o tempo todo explica para ele o que se faz, o que não se faz, né? O jornalismo também é muito diversificado, mas é uma área assim com conhecimentos já estabelecidos, né? Então é um caso de uma pessoa que não é jornalista, mas que tem uma formação na área, né? O que eu acho às vezes complicado é defender esse tipo de trabalho em que a pessoa não sabe o que está fazendo, vai para a rua, às vezes nem vai para a rua, só lê um tema e começa a contar o que viu, assim, e o jornalismo é muito mais do que só contar o que se viu, né? Agora sim, eu acho que a maioria das pessoas com certeza não tem formação de jornalismo, e inclusive tem por exemplo, uma escola uma faculdade na Suíça, em Lucerna, em que eles até de propósito fazem um trabalho assim que eles mandam os desenhistas para a rua para cobrir temas, mas eles não chamam de jornalismo em quadrinhos por causa desse receio, eles não chamam de reportagem em quadrinhos, eles chamam de ensaio visual. Uhum. Acho até mais honesto, assim, apesar que no fundo o que eles estão fazendo é o que hoje está sendo conhecido como reportagem em quadrinhos, que é ir para a rua e se reportar o que se viu e apurar no local dos acontecimentos, né? Eu vou até procurar isso aí, eu fiquei curioso, porque o meu mestrado, ele foi sobre quadrinhos desenhados na rua, né? Quadrinhos desenhados no bar, e eu não chamo de jornalismo, eu chamo isso de, eu classifico lá como crônica visual, né? Eu tento fazer um paralelo de crônica, porque eu sento no bar para desenhar toda semana o que eu vejo na rua, né? Eu acho que aí a gente concorda, eu também acho, é uma nomenclatura talvez nova, mas honesta, porque é isso, é uma crônica, né? No jornalismo se publica crônica, eu adoro ler crônica também, mas eu não vou esperar que agora é uma reportagem que eu tô lendo, né? Eu também acho, assim, que sentar num bar, assim, é uma coisa que pode te trazer muitas revelações importantes sobre um determinado tema, e eu jamais seria contra isso, eu sou contra dizer que no final isso é uma reportagem, entendeu? Porque quando eu vou ler uma reportagem, leio um livro que está dito que é uma biografia, eu entro com uma outra postura, né? O pacto de leitura é outro, né? Sim, sim. Esse só para você mostrar, é uma publicação que foi feita em Desenhista como Repórter, é o título, né? Que foi feito pela essa escola de Lucerna, junto com o Museu de Base, eu acho, e eles têm... foi feito papel jornal, é bem interessante, assim. E aí eles entrevistaram o Joey Sacco, que já teve várias exposições aqui, e eles publicam reportagens, ou enfim, como eles chamam de ensaios visuais, são diferentes, mas esse é um autor suíço que também, ele fez uma coisa diferente, ele sentou na frente da estação de trem em Lucerna, na Suíça, e usou a técnica de desenhar no local como uma forma de atrair a atenção das pessoas. Então, as fontes dele vieram até eles. Também é um tema que eu trato na minha tese, assim, um capítulo é sobre o uso do bloco de desenhos como uma ferramenta jornalística, como que desenhar no local é uma forma de atrair entrevistados em determinados temas que seria muito difícil conseguir entrevistados, né? Assim, resumindo bem vagamente, porque é bem mais... Pô, eu fiquei muito curioso para ler essa, nesse caso, tem a ver com o que eu fiz. Ele usou isso para atrair as pessoas, entendeu? Ele não usou isso, ele não sentou lá e ficou retratando, ele conversou com as pessoas, ele apurou e tal. E aí tem vários trabalhos muito legais, assim, por exemplo, a gente analisar a parte da estética, não me interessa mais, né?
essa desenhista aqui, ela reporta sobre um abatedouro, né? E você vê que é cheio de colorido, porque ela está retratando a morte, assim, né? Uhum. Aí tem uma outra reportagem aqui que ela está falando sobre o processo de autópsia. Nossa. E pensa bem, se a gente for ver um processo de autópsia e colocar assim com essas cores vivas dessa outra reportagem, as pessoas provavelmente nem aguentariam olhar, né? Por causa da força dessas imagens, né? Uhum. Enfim, é um trabalho também, é uma publicação bem ampla, com uma reportagem com essas entrevistas com o Joe Sacco também, entrevistas com muita gente da área, né? O Joe Sacco acaba sendo meio que uma referência para todo mundo, né? Sim, sim. Tem outros nomes mas eu acho legal dele que é uma boa referência, justamente porque ele é um jornalista, né? Uhum. Ele tem um olhar de jornalista, e sempre que ele fala sobre jornalismo em quadrinhos, ele tem esse olhar jornalístico sobre a questão, né? Ele tem um olhar, assim, tem um olhar que é sobre os textos que ele fala, são discussões que são interessantes para o jornalismo em si, sobre a objetividade, se o desenho é objetivo, se não é. Uhum. Aqui, desculpa, sobre autópsia. Isso é feito, não é preto e branco, mas é uma outra técnica, mas se isso fosse feito em cores, mostrar como que se faz uma autópsia. Ela faz com a guarda de nanquim, isso aí? Não, isso acho que não é, não. Ela escreve em algum lugar aqui, mas eu não vou achar. Mas assim, esse procedimento de abrir o cadáver, né? Pensa aí se fosse feito com aquarela mesmo, assim, colorida, como foi aquela do açougue. Então, tem uma questão estética, que é o que me interessa nessa estética da reportagem em quadrinhos, que é super ligado ao tema, à pauta. A gente precisa entender como que a estética do desenho, do quadrinho em si, vai ser interessante para a pauta. Isso é uma discussão que não se faz tanto. Pouquíssimas vezes eu vejo gente fazendo isso nas áreas, nos gêneros de jornalismo em quadrinhos, que é entender como que aquele estilo de desenho tem a ver com a pauta. Às vezes você simplesmente manda a pessoa desenhar e não se pensa, não se reflete. E isso é legal até porque não necessariamente está restrito ao jornalismo em quadrinhos, né? Porque eu posso querer contar uma história de ficção científica e usar uma técnica, um traço específico, que aquilo vai passar aquela mensagem. Eu quero passar uma história de terror e aquele traço de ficção científica não funciona da mesma forma, né? Então entender como que o desenho vai te dar, ajudar a contar uma história, né? Eu acho que no fundo tem a ver também com profissionalizar um pouco mais o jornalismo em quadrinhos, né? Sim. Tem a ver com isso, assim. O que me leva à próxima pergunta, que é o seguinte: você, de novo, deve ter feito um catálogo gigante de um monte de autores, e eu queria saber se você usou autores brasileiros, autores alemães, autores mundiais, não teve essa distinção, se existe alguma diferença, né? Você olhando para esses trabalhos, você vê que, o alemão é mais reportagem, o brasileiro é mais entrevista, ou tem algum tipo de dado que sai dessa comparação nacional das obras ou não? Não, o dado que sairia é que eu não vejo, que eu vejo que a mesma diversidade de estilos e a mesma efervescência da área tem tanto aqui na Alemanha quanto no Brasil, né? Que às vezes as pessoas ficam pensando, lá na Alemanha que está sendo feito, aí os alemães aqui estão tristes porque eles não fazem tudo que está sendo feito na França, assim, sabe? É uma coisa meio às vezes estranha, assim, né? Um complexo de vira-lata também entre alemães e franceses, assim, né? Eu não saberia dizer, assim, quer dizer, não tem como dizer, assim, na verdade, se há uma preferência por estilos. Eu acho que é bem diversificado. O que eu vejo é que existe um interesse no mercado alemão, no mercado de língua alemã, porque também envolve a Suíça, partes da Suíça e a Áustria, de nomear trabalhos como reportagem. Parece que é um gênero que está vendendo, assim, que está atraindo interesse público, né? Então, às vezes, a questão nem é tão reportagem assim, mas eles colocam que é uma reportagem porque é um chamariz, né? Uma coisa que eu tô reparando, assim, de fora, porque eu não tenho tanto no contato com o que é produzido na Alemanha, mas é que existe um interesse comercial, me parece, disso. Então, editoras publicam esse tipo de coisa. Aqui no Brasil eu não vejo tanto. Tem gente fazendo reportagem em quadrinho, mas é mais independente, é mais o meu próprio trabalho, trabalhos acadêmicos, e aqui não tem essa correlação direta entre trabalho acadêmico ser publicado por uma editora e sair na livraria, né? Isso faz sentido para você? Olha, eu até muito interessante, duas histórias sobre isso. Uma foi, eu fui num festival de Lucerna, que é um festival de quadrinhos que acontece todo ano na Suíça, e dura 10 dias, é bem longo, assim. Já teve, há 2 anos, teve uma edição com muitos desenhistas brasileiros também, quadrinistas, né? Tava o Diego Guelac, o Nick Neves, tinha mais pessoas lá também.
Mas, enfim, eu fui lá nesse festival e teve uma mesa incluindo o Joe Sacco, o Guy Delisle e o Olivier Kugler, que eu não sei se é tão conhecido aí, mas é um quadrinista Esse não alemão. conheço, não. Então, eu fui participar desse festival de quadrinhos em Lucerna e tinha uma exposição do Joe Sacco, enfim, tinha uma mesa incluindo o Joe Sacco, o Guy Delisle e o Olivier Kugler, que é um desenhista alemão que também é relativamente conhecido por aqui, que ele faz retratos de pessoas em uma página, assim. Então também seria uma outra categoria que seria um mini perfil em quadrinhos, né? Mas ele trabalha exatamente com retratos, assim. E aí houve um certo constrangimento, deu para ver nitidamente do Guy Delisle estar ao lado do Joe Sacco falando sobre reportagem em quadrinhos, né? O Joe Sacco falou que ele leva uma semana para fazer uma página, o Guy Delisle diz assim, na verdade eu começo da manhã e de tarde eu faço a outra, exagerando um pouco, né? E ele comentou também que ele não foi decisão dele que a obra dele foi chamada de reportagem em quadrinhos, sabe? Ele disse que ele fez, e aí os editores começaram a dizer que era uma reportagem, aí ele meio que acabou se transformando nisso, assim, de ser alguém que vai lá e conta, né? Mas eu particularmente entendo também, porque ele sabe que o procedimento, o método de trabalho de Joe Sacco é uma coisa incomparável com o que ele faz, né? Eu acho que tem alguns trabalhos do Guy Delisle que são mais jornalísticos, por assim dizer, como esse, não sei como é que é o título em português, mas é que ele entrevista um cara que foi sequestrado e ficou em cativeiro durante 3 meses amarrado num aquecedor, assim, com uma algema. Mas outros, por exemplo, sobre a Coreia do Norte, sobre a China, eu acho que a gente aprende muito sobre os países que ele visita, mas é uma postura dele também muito autoritária, de alguém que vai para lá para debochar, rir dos outros, é quase um comediante, assim. E eu não estou dizendo que isso não tem seu valor, eu acho legal, mas assim, dizer que isso é uma reportagem, eu me sinto quase ofendido, assim, como jornalista, né? Na minha opinião pessoal, como autor, vai ter muita gente jornalista que acha muito bom o trabalho dele, né? Mas eu também acho que o pessoal pega leve quando diz que é quadrinhos, aí entra naquele clichê de que quadrinhos tem que ser divertido, sabe? Então, me incomoda duplamente, assim, quer dizer, se fosse o mesmo tipo de trabalho feito por um outro formato, ninguém ia dizer que aquilo ali é jornalismo, mas porque é quadrinhos, aí pode. Né? Porque o quadrinho é permissivo, o quadrinho é para ser acessível sempre. Então isso é uma coisa que eu acho que chama atenção, assim, em relação ao trabalho. A outra questão, eu me perdi, eu ia contar uma outra história, mas esqueci. Tô perdido, contando muita história. Mas agora a pergunta que eu tinha feito, qual que era mesmo? Era... Nem lembro qual era a pergunta. Se haveria uma postura de... A postura de publicação. Sobre como que parece que na Alemanha existe um interesse das editoras, existe um público interessado em ler isso. E não de nicho, no caso. Aqui no Brasil também tem, mas é sempre de nicho, é sempre o cara fazendo o próprio quadrinho independente. Não existe uma editora falando, ei, isso é legal. Por exemplo, não existe, eu não conheço, pelo menos, uma editora aqui no Brasil que seja famosa por publicar reportagem em quadrinhos, por publicar jornalismo em quadrinhos. Eu não conheço. Não sei, pode ter. Aproveitar que eu lembrei, eu vou responder isso, prometo, mas eu lembrei da outra história. Que a Sarah Glidden também esteve aqui em Berlim apresentando um livro dela chamado Rolling Blackouts, que eu acho que não saiu em português ainda, né? E ela teve a ideia de transcrever, ela fez uma entrevista lá, acho que ela foi pro Irã, fazer uma série de entrevistas de viagem, e ela decidiu, foi em 2016 isso, ela publicou só em 2010, ou 2012, não. Agora estou perdendo as datas. Não, ela foi em 2010 e publicou só em 2016, foi um negócio assim. Ela lançou faz pouco tempo. Levou 6 anos. Aí quando ela... eu acho que ela escreve sobre a população de refugiados do Irã na Síria, alguma coisa assim, se não me engano. E aí essa situação inverteu, né, nesses 6 anos. Então o livro ficou super desatual, assim, desatualizado. E um pouco é justamente porque ela ficou um tempão transcrevendo todas as entrevistas, porque ela achava que isso daria mais... Isso era jornalismo, que isso era credibilidade. Assim. Daí ela contou nessa palestra que ela consultou o Joe Sacco sobre essa questão. O Joe Sacco faltou um pouco de sensibilidade, mas ele disse para ela assim, se você faz esse tipo de pergunta, você não é jornalista. Você está muito longe assim, de entender o que é o jornalismo. Foi pesado mesmo, assim, foi pesado. Mas eu até entendo, porque não conhecia a atividade de fato, sabe? Tipo, por que a gente vai ter que transcrever tudo, assim? A gente tem que ter um outro faro, a gente tem que transcrever o que é fundamental e tem que saber o que é atrás, né? Mas sobre a sua pergunta, assim, eu acho que existe esse interesse do público em relação a publicações em formato de livro, de reportagem, de viagens, principalmente, né? E, no geral, aqui na Alemanha.
E eu acho que tem algumas publicações esparsas, assim, em jornal, em veículos de comunicação, mas não tem, de fato, uma revista de jornalismo em quadrinhos, como tem na França, ou revistas que regularmente publicam, dão espaço, como a Internacional na Itália. Isso não tem, assim, né? Então, o interesse acaba sendo focado nessas narrativas principalmente de viagem, né? Em formato de livro, como as do Guy Delisle, mas não só, né? Entendi. E agora falando de você, o que você contribui? Você contribuiu também, você fez jornalismo em quadrinhos já, ou não? Sim, eu já tinha feito no Brasil, na verdade, em 2010. Eu fiz uma reportagem em quadrinhos com a Ana Luísa Köhler, para a revista do Itaú Cultural chamada Continuum, que não existe mais. Era uma reportagem sobre o Clube Juventude de Caxias do Sul, clube de futebol, né? Era numa edição em preparação para a Copa do Mundo da África de 2010, né? Eu posso até mandar, se quiserem mostrar o trabalho, vocês podem colocar. Vou botar na descrição aqui, gente. E, na verdade, eu acho que não está mais no ar, não sei, mas eu posso mandar a hora que vir em PDF, né? Eu dou um jeito de botar na descrição para vocês. Tá bom. Mas, de qualquer forma, depois eu fiz ainda 2 reportagens para o Cartoon Movement, que é um site que a sede é na Holanda, que eram reportagens em inglês, uma sobre um morador de rua em Porto Alegre, que eu fiz com o Bruno Ortiz, e uma que eu fiz sobre o processo de pacificação nas favelas, no Rio de Janeiro, junto com um desenho chamado Mau Mau, de Porto Alegre, né? Aí, desde que eu vim para cá, eu estava um pouco mais focado na minha tese e tal, mas aí nos últimos anos começou a acontecer de novo, assim, né? Em 2017, tem uma associação aqui chamada Associação de Quadrinhos, né, Comic Verein, que eles têm, nos últimos anos, colocado um foco muito grande em reportagens em quadrinhos. Eles fizeram um workshop em Hamburgo, durante 7 dias, reunindo desenhistas e jornalistas. Isso eu achei legal, assim, um processo de troca para discutir reportagem de quadrinhos. O que eu notei também, isso, um comentário à parte, é que todos os desenhistas estão super motivados para entender o processo de jornalismo, queriam ir para a rua, queriam entrevistar, e aí no dia que a gente estava apresentando as pautas, a maioria dos jornalistas tinha uma ideia pronta, já alguém que eles já tinham entrevistado, que eles tinham gravado um áudio e queriam que os desenhistas transformassem isso numa história em quadrinhos, né? Tem uma ideia até super ingênua sobre quadrinhos. Para mim, me machucou, porque eu vi assim, poxa, nossa, um jornalista, a gente tem que pregar essa ideia de ir para a rua, de sujar os sapatos, né? E eu via que os desenhistas estavam ali para isso também, né? Os desenhistas geralmente trabalham em casa e muita pesquisa de arquivo na internet, então ir para a rua é um desafio, mas era isso que eles estavam buscando, né? Então... Não, e não só isso, né? Parece que o jornalista querendo vendo o cara do desenho, né? O quadrinista, como meio que uma mão de obra, né? Tipo, também. Faz aí pra mim, sacou? Faz isso ficar bonito. Ilustra isso. E os desenhos eu vi as conversas, era interessante, dizer assim, nossa, mas eu preciso de detalhes, eu preciso ver a coisa, né? E aí surgiu um livro, né? Tem na internet também, eu posso colocar o link aí depois. Show. É uma reportagem principalmente sobre a chegada de refugiados na Alemanha. E eu fiz uma reportagem com um desenhista daqui, mora em Hamburgo. Deixa eu ver se tem uma... Se chama O Lugar Livre, o Assento Livre, alguma coisa assim. Tá em alemão, mas a gente também... dá para ler no site em inglês também, né? E a gente acompanhou um time de refugiados em Hamburgo durante um dia. Não era um clube, é um time de refugiados relacionados à integração e tal. Foi um processo bem legal. O dia inteiro foi, para mim, a parte mais legal do jornalismo são essas coisas de ir para a rua e entrevistar, né? Esse é um trabalho. E no ano passado eu ainda fiz uma reportagem que eu posso colocar o link também, com uma desenhista daqui chamada Beatrice Davis, é uma italiana que mora aqui em Berlim há bastante tempo, e a gente fez uma reportagem sobre alternativas ao sistema prisional. A gente até entrevistou um especialista no Brasil, mas a gente também falou com muita gente, viajou para até Hannover, para uma instituição que trabalha com agora esqueci, com justiça, com formas alternativas de sistema judiciário, enfim, agora esqueci os nomes em português. Mas, enfim, tem todo um terreno assim, sobre isso, né? E no ano passado também eu participei de um workshop durante um final de semana também, e daí surgiu uma reportagem de uma página sobre gentrificação aqui em Berlim, né? E aí, no fim, essa revista aqui, Strapazin, que é uma revista da Suíça, eles têm uma revista
que é trimensal, mas uma vez por ano eles fazem uma edição só de reportagens, né? E aí eles pediram para a gente ampliar esse trabalho e transformar numa reportagem de 5 páginas aqui, ó. É uma desenhista chamada Alex Krugler. Essa daqui desse lado aqui. É uma reportagem que a gente conta a história, assim, desse lugar, que era uma casa ocupada, era uma ocupação no início da década de 90, e hoje em dia, digamos, é um prédio que sobreviveu lá, no meio da Berlim gentrificada, e que está resistindo de alguma forma, assim, isso, né? Então, eu ainda gosto muito de fazer agora, estou com um tempo limitado, assim, para fazer reportagens, mas eu ainda acho mais legal, além da parte como digamos, um pesquisador de jornalismo em quadrinhos, eu acho muito interessante também pesquisar fazendo, né? Essa ideia de tentar, quando eu acho um tema, pensar assim, quem eu vou querer fazer isso comigo, quem tem as características para essa pauta, né? Eu acho essencial isso de não só ficar pesquisando dentro da biblioteca, dentro do estúdio, né? Você pesquisar também é fazer e entender o que funciona e o que não funciona no mundo real, né? Eu gosto muito disso. Eu tenho uma pergunta muito importante que veio durante a sua fala agora, mas eu quero segurar ela um pouquinho e fazer uma outra pergunta mais rápida, que é o seguinte. Então, Augusto, qual é o seu trabalho agora? Depois que você terminou o doutorado, né? Tá morando na Alemanha aí. E o que você faz agora que você falou que está sem tempo? Eu comecei a trabalhar eu tô falando que eu tô sem tempo, parece que eu sou um executivo, assim, mas é que de fato realmente falta tempo, que eu tento fazer as traduções, enfim, né, a gente também tem que ter tempo para nós mesmos também, né? Sim. Mas eu comecei em janeiro do ano passado a trabalhar num instituto cultural, um instituto literário, uma casa de literatura aqui em Berlim, que se chama Literarisches Kolloquium Berlin, que traduzindo literalmente é um colóquio de literatura, mas não é um evento em si, é uma casa que existe desde 1963, mas que tem esse nome debochado de colóquio, como se fosse mas é de propósito, é um lugar debochado, assim. Eu comecei lá como estagiário, depois assumi uma vaga de trainee, e é um lugar que abre muitos espaços, assim, para desenvolver as próprias ideias, assim, né. E eu dei a sorte danada que o diretor do instituto também é um grande, não só um fã de quadrinhos, mas conhecedor de quadrinhos, ele conhece essa área de graphic novels, né. Então, desde que eu entrei lá, eu comecei a organizar eventos envolvendo quadrinhos. O primeiro deles, assim, que foi no ano passado, foram as 24 horas de quadrinhos, que foi um evento que deu super certo, assim. Surgiu até um livro, eu acho que eu mostrei na live do Instituto Goethe, né, mas eu posso até mandar o link, assim, mas a gente fez um livro, a reunião de trabalho, a gente vai lançar agora no domingo. E eu trabalho também envolvendo questões de tradução, enfim, mas o projeto que me fez ficar lá tem a ver com jornalismo, né? Eu coordeno um site chamado LCB Diplomatique. LCB é a sigla em alemão, LCB para o local, LCB Diplomatique, que é outro nome debochado, porque é uma referência ao Le Monde Diplomatique, que a gente pede para autores e autoras mandarem um texto curto, junto com uma imagem, pode ser um desenho, mas geralmente é uma foto, se posicionando sobre algum tema atual, assim, nos seus países, nos países em que essas pessoas estão vivendo, assim. Então, é um portal de notícias alternativo, com um foco literário, assim, que já fechou mais de um ano, toda semana, atualizado toda segunda-feira com textos de diferentes lugares, assim. Legal, dessa semana é da Bielorrússia, o da semana passada foi dos Camarões, e aí eu sou, na verdade, eu coordeno o projeto, mas eu faço isso sozinho, assim, eu sou o único editor, né, então eu que tenho contato com as pessoas, eu que faço a licitação, eu que mando traduzir, eu faço contratos, tudo isso, né. A gente vai ter um agora, eu tô querendo trazer mais quadrinhos, a gente teve um da Victoria Lomasco, que é uma desenhista russa que cobre protestos, né, e a gente vai ter um do Marcelo Quintanilha também em breve, ele também gosta, né? Então isso é uma das coisas principais, mas eu também organizo outros eventos sobre outros temas, né? Agora recentemente está acontecendo um evento sobre máscaras, que foi uma ideia que eu propus no início da pandemia, em conversa com uma amiga minha, Tamara Vinhas. A gente vai conversando sobre também essa discussão muito ampla que ficou muito intensa sobre racismo depois dos acontecimentos nos Estados Unidos, né, da morte do assassinato de George Floyd. E a gente teve a ideia de fazer um evento falando sobre máscara, mas não na máscara da pandemia, mas assim, o que a máscara remete. E aí veio toda a questão da obra da Conceição Evaristo, remetendo a máscara que os escravizados tinham que usar, a máscara de Flandres, que a Anastácia usava. Enfim, foi uma ideia que eu lancei, o negócio acabou crescendo por inúmeros fatores. E essa semana mesmo está acontecendo conversas entre bolsistas que foram selecionados para esse projeto, 2 deles do Brasil, o Jefferson Tenório e a Djamila Ribeiro, e no dia 7 de dezembro tem um evento daí que eu
estou organizando mais intensamente, que é com uma fala da Conceição Evaristo, e um depoimento também com fotos do Ratão Diniz, que é um fotógrafo do Complexo Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, que, enfim, me ajudou sempre nessas reportagens em quadrinhos que eu fiz, é um parceiro antigo, assim. Então é isso, organiza eventos, mas transitando nessas áreas entre jornalismo, literatura e tradução menos, mas também esse projeto que eu coordeno é um projeto jornalístico, mas tradução também é fundamental, porque os textos são publicados na língua original, e também em inglês e alemão, então estou sempre coordenando as traduções, e às vezes chega, sei lá, texto das Filipinas, em que a gente tenta, o texto é escrito em inglês, e a gente tenta traduzir para uma língua local, assim, então isso também é uma coisa que eu coordeno, eu fico super orgulhoso quando eu consigo uma tradução de um texto numa língua, assim, menos difundida, né. Uhum. Maneiro demais, cara. Pô, eu queria que tivesse coisa assim no Brasil, não sei se tem algo parecido, você conhece alguma coisa similar? Uma casa... projetos culturais, assim, que façam esse tipo de coisa literária, de quadrinhos. Eu acho que só de literatura eu não conheço tanto, assim, mas eu fui pensando em tal cultural, com quem eu participei de vários projetos já. É um terreno parecido, só que não com foco na literatura, né? Uhum. E no nosso caso ali, a sorte é que o diretor é uma pessoa que conhece quadrinhos e entende que quadrinhos combina com uma casa de literatura, né? Uhum. Senão a gente teria que ter uma casa de quadrinhos, que eu não sou contra isso, mas eu acho mais legal que as linguagens se combinam, se dialogam entre si, né? Uhum. Seria muito mais fácil ter uma visão mais pura de literatura e dizer assim, não, isso aí é quadrinho, não tem como misturar, enfim. Eu nem acho que quadrinho é literatura, né? Não estou nem dizendo isso, eu acho que quadrinho é quadrinho, né? Quadrinhos são quadrinhos, eu não acho que não precisa estar nesse espaço aí, mas é um lugar que abriu as portas, né? Eu também, eu esqueci de dizer, um casarão gigante, assim, na beira de um lago, em Berlim. Então, organizar esse evento das 24 horas de quadrinhos foi, enfim, um evento que já existe em muitos lugares do mundo, mas a ideia de fazer lá, a gente oferecendo toda a estrutura para os desenhistas, foi a ideia que eu tive, assim, né? E deu super certo. A gente ia ter feito a segunda edição agora em outubro, mas aí por causa da pandemia a gente teve que adiar para abril, mas vai ter ainda, assim, e hoje mesmo eu estava conversando com uma desenhista e ela estava me contando que ela fazia muito tempo que ela estava tentando começar a trabalhar com desenho, e aí ela se inscreveu nesse evento, e a história dela acabou ficando tão boa que entrou na seleção do livro, que foi a primeira publicação dela, ou a segunda publicação dela, mas assim, sabe, para mim é legal também uma maneira de descobrir pessoas novas que estão chegando, assim, de uma maneira transversal na área, assim, eu acho muito, muito legal, adoro me envolver com isso. Eu também faço um trabalho voluntário numa biblioteca de quadrinhos aqui, em que eu coordeno uma vez por mês um encontro de pessoas que vão trocar ideia, apresentar seus trabalhos e trocar ideias sobre os projetos deles, né. Isso tudo é sempre muito, muito enriquecedor, assim, para se manter ligado, assim. Inclusive, a galera que acompanha o canal sabe o que é o 24 Horas de Quadrinhos, porque eu costumo fazer 24 Horas de Quadrinhos aqui no canal. Fazia mais até o início do ano, porque agora tô sem tempo também por causa da Guará e um monte de coisa para coordenar. Mas... a gente podia fazer, olha, em abril a gente podia até fazer junto, porque esse ano, quando a gente quis fazer aqui, a gente teve que limitar a quantidade de vagas. Eu queria colocar 40 e tantas pessoas lá na casa, mas o meu chefe cortou as asinhas, a gente teve que colocar 30, com muito distanciamento. E aí algumas pessoas que não puderam participar, porque eu não queria selecionar, mas aí tive que adotar algum critério, assim, as pessoas se reuniram para fazer em Berlim, mas em outro espaço, assim, tipo numa república, alguém organizou, né? E a gente tinha algumas pessoas fariam isso em Viena também, entendeu? Seria bem possível a gente organizar o mesmo evento com um grupo aí no Brasil. Pô, ia ser maneiro demais, a gente combina isso aí, eu quero participar do próximo. Então fiquem ligados que vai voltar o 24 Horas do canal. Que eu fazia a cada 6 meses, cara. É insanidade. Eu perdia anos de vida lá na frente. A gente pode fazer tudo bem legal, bem oficial, assim, tipo, avisar que vocês estão fazendo também no Brasil. A gente só tem que coordenar os horários, assim, por causa da Acho que ia ser maneiro. Uma coisa também, outro parênteses, eu gosto de papo assim, que tem vários parênteses. Esse papo sobre literatura ser quadrinhos, né, quadrinhos e literatura e tudo mais, saiu um vídeo há algumas semanas atrás, lá no canal da Aspas, que é a Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, falando sobre esse tema. Eu sou um dos caras que está falando nesse vídeo lá, bem legal. A gente fica uma hora debatendo sobre quadrinho e literatura e os pontos de contato e pontos de separação. Eu não sei o que vocês falaram, mas tem inúmeras opiniões, né, a respeito de todas, mas eu digo, eu tenho um pouco uma visão, assim, sobre de não querer associar quadrinhos com literatura, porque
porque não precisa, né? Assim, parece que a gente está querendo levar o patamar do quadrinho quando não precisa, mas existem inúmeras opiniões sobre isso. Eu tendo, resumidamente, assim, tentando concordar com você, mas aqui no Brasil, talvez o quadrinho ainda seja, entendeu? Talvez a gente ainda precise de um pontapé inicial, talvez a gente se escorar na literatura para chegar em algum lugar. Enfim, é um papo que mereceria outro vídeo, Por exemplo, o Prêmio Jabuti, a categoria quadrinho faz sentido ou não faz sentido? É literatura, não é, né? Porque é um prêmio de literatura. Enfim, outro ponto. Agora, o que eu queria falar... Se dá para fazer mais um parênteses em relação a isso também, que me chama a atenção é que eu que estou levando os quadrinhos para um ambiente literário, a galera não sabe nem onde começar com isso, né? Tirando o Poderoso Chefão, que é realmente uma pessoa que conhece de quadrinhos lá no meu trabalho, os outros realmente ficam perdidos, assim, né? Olha aquilo ali e pensa como é que julga, como é que avalia, assim, né? Eu acho que esse que é o problema também, às vezes, em jornalismo em quadrinhos, é uma maneira de voltar ao tema também, que as pessoas também não sabem avaliar, por isso que as pessoas sempre acham legal, assim, né? Que legal, uma reportagem de quadrinhos, que legal, olha, quadrinhos e jornalismo, e param por aí em vez de fazer uma análise mais crítica, assim, sobre como as análises que eu vi nos vídeos que você fez dos quadrinhos alemães, análise estética, para ver assim, mas foi uma decisão acertada, como você falou sobre o Lenoir, olha como ele fez isso bem. Esse tipo de análise a gente deveria estar fazendo com obras do jornalismo em quadrinhos também, né? Cara, isso aí é outro debate, porque a crítica de quadrinho no Brasil, em geral, ela é superficial, assim, ela é uma crítica opinativa mesmo, assim, uma parada tipo, eu gostei, não gostei, achei legal, não achei legal. Eu tento fazer no canal, que nem consigo tanto quanto eu gostaria, porque eu não tenho tempo, mas de fazer essas coisas mesmo assim, tipo, dissecar mesmo, abrir a obra e entender, o cara fez aqui, essa decisão foi tomada por tal motivo. Mas enfim, gente. Eu gostei demais, essa que você fez do Berlino do Clash, eu achei bem interessante, assim, eu traduzi a obra, né, eu não tive uma preocupação tão estética com a obra que eu estava cuidando da parte do texto, enfim. Mas de fato, assim, a questão dos quadros verticais, do uso das cores, eu achei sensacional a análise. Me abriu outra perspectiva sobre o trabalho que eu traduzi. Assim. Obrigado. Fico feliz com esse tipo de feedback. Principalmente por ter reparado dos textos no fundo lá, isso eu achei bem legal também, que estava no mural. Comentem aqui embaixo, porque eu acho que a gente pode fazer outros papos com o Augusto, porque eu acho que a gente, assim, abriu vários bracinhos pra gente falar. Eu queria falar de uma coisa que já tá super grande, o Casé vai me matar pra editar esse vídeo, que é o seguinte: você estava falando sobre jornalismo e quadrinhos, falando sobre publicações e tal, e aí eu queria fazer uma dúvida de leigo aqui, não sei, talvez você queira elaborar por meia hora sobre essa pergunta, que é o seguinte: eu vejo, de fora, assim, sem dados, que as pessoas estão comprando menos jornal, que a venda de jornais está caindo, tipo em banca de jornal e tal, a pessoa está comprando mais portais online, né? A configuração do jornalismo, do consumo de jornalismo está mudando de alguma forma, compra na internet, né? Nem todo mundo compra físico, a galera vê online, ou então vê só na TV, ou vê no Twitter as notícias, né? Não acompanha exatamente como se fazia antigamente. Existe um paralelo disso com o jornalismo em quadrinhos? Será que as pessoas não estão mais com saco de ler o jornalismo? Não sei, mesmo assim. Faz sentido esse questionamento meu, ou a parada do jornalismo é muito diferente? Isso foi um tema muito frequente também há muitos anos, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse tema em 2006, assim, eu lembro de pessoas dizendo que o jornalismo em quadrinhos seria uma alternativa ao fim dos jornais, enfim, ou para atrair um público jovem, né? Enfim, eu hoje, na época eu até concordava um pouco, hoje eu acho que também isso vai um pouco nessa linha de entender o quadrinho como uma linguagem do entretenimento, né? Quer dizer, você não precisa... Um quadrinho não é uma coisa que um público jovem necessariamente em si, né? Pode ser considerado uma linguagem mais dinâmica, mas não só, mas ter quadrinhos vão ser difíceis de ler, assim, pra caramba, né? Eu acho que essa discussão é válida se a gente, de novo, separar por gêneros. Se você vai discutir assim, é mais fácil fazer notícias em quadrinhos do que notícias em prosa. As pessoas têm mais interesse em ler notícias em quadrinhos do que em prosa, porque é possível fazer, né? As pessoas dizem, mas na rotina da redação, como é que vai fazer? Mas dá para fazer sim, porque tem os desenhistas lá, já os ilustradores do jornal, eles poderiam tranquilamente fazer uma página por dia, ilustrar, em vez de fazer uma apuração menor, enfim. Agora, para quem quer ler reportagem em quadrinhos, geralmente é uma pessoa que já lê reportagens em prosa também, e aí a diferença do tamanho não é tão relevante. Porque quem gosta de ler reportagem gosta de pegar, abrir aquela revista, ou mesmo abrir um jornal e ficar lendo aquelas 10 páginas ali ou mais, porque tem interesse numa pegada mais aprofundada, assim, né? Então, para o jornal diário, a gente teria que pensar nesse sentido, que o jornal diário não tem mais espaço para reportagem, de qualquer forma. O jornal impresso para reportagem em prosa, não existe quase espaço para grandes reportagens. A gente tem notícia, a gente tem uma apuração sobre um determinado acontecimento, mas você não vai ter uma reportagem de fôlego longa, né?
Então, nesse sentido, eu acho que a leitura o fato de as pessoas lerem cada vez menos jornais, pelo menos no Brasil, aqui eu não sei exatamente como é, mas eu vejo que as pessoas leem muito no jornal. Eu não acho que o uso de quadrinhos é uma alternativa, né? Eu acho que é uma crise do jornalismo em geral que tem que ser repensada, e eu acho que o quadrinho, para mim, pelo menos pessoalmente, é uma possibilidade dentro do exercício de jornalismo que eu acho muito atraente, muito interessante, muito instigante e cheio de possibilidades que não foram exploradas ainda, sabe? Mas eu também adoro fazer reportagem em prosa, eu adoro fazer apuração, adoraria fazer outras linguagens, entendeu? Não colocaria o quadrinho como uma solução, o quadrinho como a grande linguagem que precisa substituir as outras. Não, eu queria que fosse mais uma linguagem para a gente poder, dependendo do tema que a gente tiver, vai ser melhor fazer em quadrinhos, vai ser melhor fazer um podcast, vai ser melhor, sabe? Ele tem que estar ali no meio, no circuito ali. Uhum. Não, justo. Era isso, eu queria só indagar isso aí, eu acho que pode ser interessante pro pessoal. Bom, gente, eu acho que é isso. Então esse vídeo tá enorme, inclusive possivelmente vai ter isso foi dividido em 2 aqui, eu acho que é possível que tem 1 hora de vídeo. Obrigado, Augusto, por fazer parte disso. Eu espero que, se a galera que tiver interesse, a gente puxar outros assuntos, a gente possa fazer outros papos também. Que eu acho que é super legal. A gente certamente não esgotou o que a gente podia falar. Nem de longe. Tá muito boa a conversa aí, eu sei que tá bem longa, mas é isso aí. Eu acho que é um tema também que a gente precisa discutir, né? A gente precisa também ter tempo para poder falar as coisas. Sim. E alguma consideração final? Sim, talvez uma que a gente falou antes de começar a gravar o vídeo, só tocou no assunto assim bem rapidamente, mas o quanto que é importante assim, que eu acho que a gente pesquisa o que já foi feito assim, né, nas coisas. Eu fiz um comentário assim sobre o trabalho que eu vejo agora de uma nova geração, como é você, como é o Pedro Brandão fazendo, produzindo material de divulgação de quadrinhos, que eu acho um trabalho fundamental assim, né? E eu sei que tem muita gente fazendo e vai ter muita gente fazendo outra geração no futuro, mas acho sempre legal lembrar, assim, quem já fez isso, né? Quando eu tinha um blog de quadrinhos chamado Cabrum, que na época também foi bem importante para eu me apresentar no ambiente no mercado de trabalho dos quadrinhos, mas antes de mim tinha outros, ou muita gente fazendo isso. Eu acho muito legal também relacionado ao jornalismo em quadrinhos, né? Eu sempre faço essa ressalva de que já tinha gente fazendo jornalismo em quadrinhos no Brasil quando eu comecei a pesquisar o tema, que era 2005, 2006, e na época eu organizei 2 encontros de jornalismo em quadrinhos com o Instituto Goethe, em Porto Alegre, em Curitiba, e aquilo ali para mim eu estava já sistematizando uma coisa que já existia, né? Então às vezes eu fico desapontado assim quando eu vejo hoje acontecer de alguém do jornalismo em quadrinhos sentir aquele mesmo entusiasmo que eu senti naquela época, porque é realmente uma coisa muito interessante, mas aí começar a divulgar como se estivesse inventando a roda, assim, sabe? Vamos fazer o primeiro curso de jornalismo em quadrinhos do Brasil, a primeira exposição de jornalismo em quadrinhos do Brasil, que eu acho também injusto até com o tamanho do Brasil, porque na época que eu estava lá em Santa Maria pesquisando o tema, tinha gente no Rio Grande do Norte, que eu estava de Natal lá, um pessoal que fazia, e com um pouco mais de interesse e curiosidade a gente descobre as pessoas que estão fazendo, que não estão nos grandes centros, que são Rio e São Paulo, né? Então isso eu acho que é a ressalva e aqui mesmo na Alemanha já aconteceu isso também. Há 2 anos eles fizeram um foco muito grande em reportagem em quadrinhos, fizeram no Festival de Quadrinhos de Erlangen, fizeram o grande foco foi jornalismo em quadrinhos, e eles estavam divulgando também com a primeira exposição, e eu também tive umas treta com uma das organizadoras, porque um dos livros que me fez vir para a Alemanha foi esse aqui, que é um catálogo de uma exposição de reportagem em quadrinhos, organizada aqui não dá para ver, mas tem muitos quadrinhos, assim, mas foi organizada, se não me engano, em 2004, 2005, e já tem os grandes nomes aí, Joe Sacco, Auli Lustre, sabe? Uhum. E é um catálogo lindo, assim, capa dura, uma coisa sensacional. E isso foi fruto de uma exposição e tem um catálogo. Então as pessoas, como é que alguém esquece um negócio desse tão bonito, tão rápido, sabe? É isso que me incomoda, assim. Eu acho que nesse caso, eu sempre recomendo, se um dia você tiver também tema aqui no canal, ter uma conversa com Aristides Dutra, que fez o mestrado dele em jornalismo em quadrinhos em 2013, para mim um dos pioneiros também, porque ele é um cara, muita da bibliografia que eu usei na minha tese são coisas que eu vi na biblioteca dele, que eram livros assim, italiano, francês, que, nossa, até hoje ninguém fala desses livros, e ele, numa viagem que ele fez para a Europa, ele catou esses livros aqui, sabe? É uma pessoa que é bem ligada para conhecer isso, para essa curiosidade de ir atrás do que já foi feito e se interessar por isso. Acho que é importante, né, resgatar essa história, não só resgatar, mas assim, saber que ela existe, sabe? Até pra gente poder, porque senão a gente fica reinventando a roda e não vai pra lugar nenhum, né?
A gente tem Eu que acho que é construir legal em a cima do que gente tá dar foi feito. a continuidade ia ser interessante, né? E não Pois é. rompimentos, romper, teve gente fazendo questão legal antes da gente começar, porque não tentar dar seguimento a isso, né? Sim, é isso aí. Então, Augusto, muito obrigado. Obrigado a quem acompanhou até agora, o papo enorme, mas muito interessante. Comentem aqui embaixo quais dessas tangentes que a gente fez aqui que valeriam outros vídeos, outros temas, outros debates pra gente fazer. Fiquem ligados que provavelmente vai ter um 24 horas aí, conexão Alemanha, né? E é isso. Então, sigam as redes sociais todas minhas e do Augusto aqui na descrição. Os links todos, eu espero que a gente consiga colocar todos os links que a gente falou aqui na descrição. E é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa da internet todo mundo já sabe. E mais, aquele abraço. Valeu, Augusto.